Vamos lá, povo de Deus. A paz do Senhor Jesus. Vamos nos pôr de pé. Glória a Deus. Como é que nós nos tornamos íntimos? Familiarizados. Você conhece todo mundo aqui? Sabe o nome de todo mundo aqui? Vou te desafiar nessa manhã de você ir a alguém você nunca falou aqui, ou de repente você não sabe o nome. Pergunta o nome dessa pessoa. Qual é o seu nome, minha irmã? Sai do seu lugar aí. Cumprimenta quem você não cumprimentou, quem você não conhece. Você chegou aqui, não falou com ninguém. Aleluia. Seja bem-vindo. Bem-vindo à melhor e maior escola do planeta, escola bíblica dominical, onde você aprende a melhor servir ao Senhor. Glória a Jesus. Pergunta o nome. E aí, minha irmã? Glória a Deus. Só vitória. O negão mais charmoso. Glória. Isso é bom, irmão. Família é essa que a gente não fica assim meio olhando meio até de cara feia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém, irmãos. Isso aí. Que bom. Vamos aplaudir ao Senhor. Ele é digno de honra, de glória, de louvor. Irmãos, é muito importante, sabia? Você saber o nome dos irmãos. Até aquelas brincadeiras sadias, né? No meio da família tem. E no meio da família de Deus também tem. Quando a gente se conhece, se respeita, entendeu? Isso é muito maravilhoso. Senão fica um clima pesado, ou um clima amistoso. Isso aqui a gente é família. Ou é família ou não é. Ou a gente está só brincando. Uma família para pertencer. Ou esse lugar realmente é um lugar só para se frequentar. Se entrar e sair, fica para lá, quero saber de mais nada, vim aqui só marcar um tempo. Não deve ser assim. Você vai ver a Bíblia sempre falando assim, uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros. Temos que pensar uns nos outros. Se meu irmão não está bem, como é que eu vou ficar bem? Então a gente precisa estar orando uns pelos outros, se interessar. Se pode, ajuda. Se não pode, faz parábola do amigo importuno. Bateu na minha porta, eu não tenho, não posso, mas eu sei quem tem. Eu posso indicar alguém. Posso um telefonema, cara, eu não tenho, mas tem um irmão aqui meu que chegou aqui e está precisando de ajuda. É dentro dessa esfera que a gente precisa trabalhar, tá bom? Para sermos família de fato, em nome de Jesus, tá bom? E o Ministério do Orar está caminhando, e a gente vai chegar lá, e a cada dia, mas nunca vai estar bom. Por quê? Tem alguém perfeito aqui? Mas todos nós estamos em aperfeiçoamento até aquele grande dia. Então até a volta de Jesus não tem jeito. O Espírito Santo vai estar retocando a gente aí, trabalhando. Então a gente precisa estar disposto à mudança. Por isso que eu terminei aqui a oração hoje perguntando se você conhece a voz de Deus. Se você não conhece, é porque você está longe. Porque quem está perto conhece a voz de Deus. E quem conhece a voz de Deus, e a ovelha, ela conhece a voz do seu pastor.
não é nem um pastor, né? Claro que Deus conhece. Mas teve uma vez, eu contei aqui para os irmãos aqui, que uma irmã ligou para... eu pastorei várias igrejas, a irmã liga para mim e fala assim: ô pastor, não sei o que, bababá. Aí eu falei assim, aí eu tô, rapaz, irmã. Aí ela falou assim: pastor, você não está conhecendo a minha voz. E eu falei, fiquei parado, sem saber o que. Aí o Espírito Santo me iluminou, né, irmão? Me levou para a palavra. É a ovelha que conhece a voz do pastor, não é o pastor que conhece a voz da ovelha, não. O pastor está aqui no púlpito. Aí eu brinquei com ela, irmã. Aí ela: eu sou fulana. Falei: amém. Porque muita gente, às vezes, a gente não consegue. Aqui, eu tenho procurado quase identificar quase todos os nomes dos irmãos. É a coisa minha. Mas é importante que você faça isso, né? Você sabe o nome de todo o pessoal da tua família, da tua parentela ou não? Eu estou falando só o nome. A minha esposa falou assim: você sabe o dia do aniversário? Se está esquecendo o nome, vai lembrar de aniversário? Bom, alguém já disse que quando nós esquecemos de algo, é porque isso não tem importância para nós. Isso é perigoso. Então, em nome de Jesus, Deus abençoe. É uma manhã de edificação para a glória do Senhor. Amém. Permissão Naval, vem aqui. Ora aqui para a gente começar nossa escola bíblica dominical. A paz do Senhor, igreja. Oramos, soberano e eterno Deus. Na tua presença estamos e não ousamos de sair, porque a tua presença é maravilhosa. Queremos te agradecer por essa manhã abençoada, Senhor, na oração, no café da comunhão. E agora nós vamos, Senhor, para a escola bíblica, que tu possa, Senhor, continuar nos orientando, que teu Espírito Santo se faça presente através da vida de cada professor, e que nós possamos aprender um pouco mais, Senhor, para fazer a diferença no mundo vil e tenebroso, no mundo, Senhor, que está de cabeça para baixo, mas é a tua igreja que vai fazer a diferença. É a tua igreja que é o sal e a luz da terra. Nos orienta, nos guia. Deus, muito obrigado, Senhor, por cada família aqui representada. Muito obrigado, Senhor, também por aqueles que não podem vir. Tu conhece o deitar e o levantar de cada filho teu. Continua conosco, abençoe os louvores que serão entoados e que possamos continuar vendo em Ti a solução de todos os nossos problemas. É que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor para a igreja, amém? Quem tá feliz com Jesus nessa manhã? Então vamos adorar o Senhor com essa mesma espera, amém? Amém.
Já posso ouvir o seu rugir daqui. E em seu nome gigantes cairão. Já posso ouvir o seu rugir daqui. E em seu nome gigantes cairão. Meu Deus é o leão. A morte não venceu. Meu Deus é o leão. A morte não venceu. Ele é o rei. Ele é o rei. Aleluia! Com muita alegria nessa manhã. Eu ouço seus passos, eu clamo seu nome, eu sinto seu fogo. O rei chegou, o rei chegou. Eu ouço seus passos, eu clamo seu nome, eu sinto seu fogo. O rei chegou, o rei chegou. Eu ouço seus passos, eu clamo seu nome, eu sinto seu fogo. O rei chegou, o rei chegou. Meu Deus é o leão. A morte não venceu. A morte não venceu. Ele é o rei, ele é o Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Os irmãos podem sentar. Nós vamos para a saída das classes agora, com muita ordem, sem correria. A turminha do jardim já pode sair. Turminha do jardim já pode sair. Turminha do primário. Tinha Márcia Tomás. Quem mais? Tinha Jassanã também, né? Isso. Turma dos juniores também já pode ir. Tá lá com a tia Ana Paula e tia Israel. Muito bem. Turma dos irmãos também já pode sair. Hoje os irmãos não vão ficar aqui não. A turma das irmãs também já pode sair, que também não vão ficar aqui. Jovens, adolescentes, link 3, cheguem para frente, assumam o seu lugar. Deus abençoe a todos. Veja na Júlia, eu esqueço que tá no Wave agora. Já ia falar, vai pra cá, menina. Muito perto não, amada. Muito
recheio ou sem recheio? A paz do Senhor Jesus Cristo, todos os seus lugares, Wave, adolescentes, Link 3. Jonatas, vaza. Vaza. Já tem a Bruna aí. Ali, ó, tua esposa ali, a criança, toma conta. Aí, ó. É o DNA, amada. Raiz lá, ó, do passado. Vamos lá, vamos começar para a gente não perder tempo. Nós vamos entrar aqui na parte 1 da lição, como agem os verdadeiros servos. Essa aqui só chumbo e sal grosso. Essa lição aqui dói lá no fundo da alma. Amém? Então vamos lá. Quem vai orar? Quem vai orar, Felipe? Tu mesmo. Quem vai orar, Felipe? Vem, você. Você tem que falar assim, com muita vibração, muita... Tá dormindo ainda? Vem orar também. Vem. Oração, oração o que há. Ela ora depois que eu. Tá bom? Qual é o seu nome? Lohane vai orar, todo mundo de pé. Me ajuda, tio. É porque tá? Deus, muito obrigada por esse dia. Abençoa a nossa aula, que a gente saia daqui muito edificado. Em nome de Jesus, amém. Senhor Deus, nosso Pai, Deus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado pelo fôlego de vida, Senhor, muito obrigado por cada um que está aqui, Senhor. Meu Pai, eu venho te pedir, meu Pai, que o Senhor possa abrir nossos olhos, Senhor, e nossa atenção para nós absorvermos tudo que está nessa lição, meu Pai, e que de toda forma nós possamos absorver e espelhar isso ao mundo, Senhor, que isso faça mudança em nós de toda forma possível. Deus, muito obrigado por tudo, é que eu te peço e te agradeço, amém. Podem tomar assento. Abram aí todas as Bíblias em Marcos capítulo 10. Que tem um versículo aqui, mas essa passagem a gente precisa ler toda. Essa lição, sabe aquele tipo de conteúdo que que é politicamente correto? Que todo mundo sabe na teoria, que a gente, fala bonitinho, porque falar o contrário é feio? Então, essa lição é sobre isso. É aquilo que é bonito se falar, mas viver é difícil. E aí, eu acho que mais difícil ainda do que viver é a gente perceber que não está vivendo. Eu acho que eu sempre oro, eu falo, Senhor, me ajuda a enxergar quando eu estiver sendo só discurso, me ajuda, porque é verdade, às vezes a gente fala uma coisa, a gente não está mentindo não, a gente está pregando ali com autoridade, verdade, e a gente não consegue enxergar o quanto a nossa vida está distante daquele discurso. Então, uma coisa que eu quero falar, jovens ministros, porque hoje a oração dos adolescentes foi, meu Deus do céu, Palavras, jovens ministros do evangelho aí, pregadores do futuro, do presente, do passado não dá. Mas, uma coisa, peçam sempre a Deus, Senhor, me ajuda a enxergar a minha própria condição. Para que quando a gente estiver falando, a gente não seja só discurso. Por que eu estou falando isso? Porque eu cresci na igreja. Quem cresceu na igreja aqui? Vocês estão crescendo, na igreja. E aí, a gente aprende muito. Eu nasci na EBD. Imagina quanto as histórias todas, Davi, Samuel. E aí, o que acontece? A gente aprende e a gente sabe reproduzir perfeitamente.
e a gente não consegue se perceber naquela história. Né? E é aquela, por isso que quando às vezes a gente está no culto, a gente fala, fulano tinha que estar aqui para ouvir aquela palavra. Por quê? Porque a gente realmente não consegue se olhar. Né? Então, o que a gente vai ler aqui, está lá em Marcos 10, a partir do versículo 35, e a gente vai ler e vai falar assim, gente, como eles tiveram coragem de fazer um pedido desse para Jesus. Como eles tiveram coragem, porque eu jamais faria. Mentira, a gente pode não verbalizar, mas o nosso coração muitas vezes faz o mesmo pedido e a gente nem sabe, né? Então vamos lá, vamos começar aqui. Wave, vamos começar pelo Wave. Quem vai ler? Eu quero que leiam aí, em nome de Jesus, Marcos 10, do versículo 35 ao 45, 10 versículos, e é importante que todo mundo acompanhe, tá bom? Quem vai ler do Wave? Nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram, Mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou ele. Eles responderam, permita que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus, vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo ou ser batizado com o batismo com que estou sendo batizado? Podemos, responderam eles. Jesus lhe disse, vocês beberão o cálice que eu estou bebendo e serão batizados com o batismo com que estou sendo batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse, vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Vamos para casa? Levanta essa passagem. Você fala assim, jamais eu teria coragem de me aproximar de Jesus e fazer um pedido desse. Deixa eu sentar à sua direita ou à sua esquerda. Mas a gente, né, hoje a gente não tem aqui a figura, né, física de Jesus, mas se a gente for reparar bem, lá no fundo, às vezes a nossa conduta está sinalizando esse desejo. Então, Jesus falou assim, vocês querem esse lugar de honra, sentar à minha direita e à minha esquerda, mas vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Então, né, e ele falou assim, não, vocês vão beber, né, vocês vão ser entregues aí, mortos também. E aí ele compara, né, os governantes das nações que dominam, seus maiorais, exercem autoridade sobre eles. Então, ele compara assim, olha, no mundo acontece assim. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Esse é o mundo. Então, os maiorais dominam. E ele fala assim, esse é o padrão do mundo, não é assim? Eu estou no meio militar, é muito assim, mais assim do que em todos os lugares, né? Porque vai entrar lá um comandante e é quase que entrou o rei, né, naquele lugar. Então, eles mandam, e mesmo que às vezes eles sejam injustos, pouca coisa nós podemos fazer contra o sistema, porque ele tem a autoridade do cargo. E aí, quando a gente olha para a palavra de Deus, ele fala assim, que é o versículo base da nossa lição, mas entre vocês não é assim, porque a gente sabe o quê? Que o padrão do mundo não deve ser copiado, trazido para o reino. Então ele fala assim, olha, se no mundo quem é grande manda, faz e acontece, ele fala assim, você quer ser grande no meu reino, seja servo de todos. Isso aí é completamente contra a lógica, gente. Evangelho, ele vem assim para, né, botar tudo de cabeça para baixo. E aí, pensa, você tem que servir todos, na versão do Mateus, ser escravo de todos. Aí ele vem falando, mas não é só uma ordem, um discurso.
Jesus está falando, não é só um discurso que eu estou fazendo. Eu vim para o mundo, não para ser servido, mas para servir. E não só servir, mas dar a vida em resgate por muitos. Esse é o padrão de servo. Esse é o padrão de reino. Esse é o padrão de liderança. Uma pergunta aqui. Quem tem irmãos? Levanta a mão. Nossa, né? Legal, né? Glória a Deus. Quem já se sentiu, principalmente os irmãos mais velhos, eu acho, né? Quem já se sentiu injustiçado e explorado por ter mais tarefas do que o outro irmão? Mas você já sentiu, poxa, minha mãe tudo me pede para fazer, meu pai, tudo sou eu. Caraca, minha irmã ali no celular, todo mundo. Não, e quando são irmãos ainda de sexos diferentes, como no meu caso, né, que era eu e meu irmão, é pior ainda. Era o nível máximo de exploração, pelo fato, né, de eu ser, não é verdade, Lorena? Nada, exatamente. Ele não está aqui para se defender? Não. Queijinho, olha aí. E aí isso causa revolta, né? Isso causa revolta. Porque você está ali trabalhando e o outro está de maré mansa. Se você pudesse trocar de lugar com ele e ser o menos explorado, quem gostaria? Eu também. Vou resolver esse problema. Então, o que acontece? Quem gosta de fazer mais tarefa, ser mais explorado? Quem gosta? Quem gosta? Gosta de ser explorado? Ninguém gosta, né? A gente, penso eu, que o meu irmão passou aí uma adolescência mais tranquila do que eu, desfrutando, né, de mais coisas do que eu, pelo fato de que eu fazia mais coisas. E aí a pergunta que eu faço, olha como a nossa mente, né, ela é completamente equivocada. Porque lá fora a gente não quer fazer muitas coisas, né, mais do que os outros. A gente quer igualdade. Se eu estiver no meu trabalho, eu tenho o mesmo carro que outra pessoa todo dia vai embora meio-dia, eu fico lá até 4h30, eu ia me revoltar. Eu tenho um coleguinha assim. Mas eu ia ficar revoltada. Porque a gente ganha o mesmo salário e ele vai embora mais cedo e eu fico lá até tarde. Isso causa revolta? Claro que causa revolta. Você também? Então, o que acontece? E aí a gente vem para a igreja com a mentalidade completamente errada. Por quê? Porque na igreja a gente às vezes quer assumir posições, mas a gente não entende que liderança é sinônimo de trabalhar mais e ser mais servo do que os outros. Então, se lá fora a gente não quer ter mais trabalho, quando chega aqui dentro, a gente vai querer ter mais trabalho? Não. E por que a gente quer ser líder? Porque a gente entendeu liderança errado. Porque a gente entendeu liderança como uma posição de regalia, de honra, de receber coisas que os outros não vão receber. Mas a lógica do reino não é essa. Quando você é chamado para ocupar uma posição dessa, você está ciente que o líder, ele se gasta mais financeiramente, fisicamente, emocionalmente, ele dá tudo em troca de quê? De um beijo, de um abraço, de um presentinho? Não. Em troca de obediência ao plano de Deus. E mesmo que ninguém reconheça nada sobre você, você está cumprindo o seu propósito, mesmo que seja com lágrimas. Então, eu acho que se a gente começar a pensar liderança dessa forma, a gente vai pensar 1000 vezes antes, né, de querer alguma coisa desse tipo.
E por que às vezes todo mundo quer? Porque não entendeu o tamanho do sacrifício, né, de servidão que é estar numa posição dessas. Então vamos lá. Vamos para a lição aí, adolescentes. Leiam aí a primeira parte aí da folha, por favor. Leiam aí a capinha toda. Pode começar? O mundo define grandezas em termos de poder, posses, prestígios e posições. Se há muitas pessoas a servi-lo, então você conseguiu chegar lá. Em nossa cultura egoísta, com a mentalidade do eu em primeiro, agir como servo não é uma noção apreciada. Jesus, entretanto, mediu a grandeza em termos de serviço, não de posição social. Deus determina a nossa grandeza pela quantidade de pessoas que servimos, não pela quantidade de pessoas que nos servem. Isso é tão contrário à ideia da grandeza do mundo que já é difícil compreender, quanto mais praticar. Os discípulos debateram sobre quem merecia a posição de maior destaque e 2000 anos depois, muitos líderes cristãos ainda estão fazendo manobras em busca de posição e proeminência nas igrejas e denominações e organizações para-eclesiásticas. Milhares de livros foram escritos sobre liderança, mas poucos sobre serviço. Todos querem liderar, mas ninguém quer servir. Preferimos ser generais a ser soldados rasos. Até mesmo os cristãos querem ser líderes servos, não apenas simples servos. Ser como Jesus é ser servo. Foi assim que ele chamou a si mesmo. Obrigada, Kaique. Então, olha só. Primeira coisa, aqui no primeiro tópico, fala que o mundo define grandeza em termos de poder, né, e de posição. Então, lá no mundo, quanto mais você é servido, porque quem dinheiro tem empregado para tudo, né? Tem motorista, tem faxineiro. Então, você está ali sendo servido o tempo todo. Isso é sinônimo de sucesso. Só que o reino é de ponta cabeça. E aí, qual é o nível de sucesso no reino? Quando você está servindo as pessoas. E aí, olha a complicação. Porque quando você entende o reino, né, quando você amadurece, você sabe que você sofre mais. Por quê? Porque você tem que engolir muitas coisas, afrontas. Porque você já entendeu que se você rebater de pronto, você vai ferir o outro que está sendo servido por você. Então, quando te pedem uma túnica, você dá duas. E isso aí vai trazendo um certo desconforto, porque a nossa natureza carnal, ela não quer isso. Ela quer ganhar. E o reino de Deus, a gente ganha quando a gente perde. Ou seja, gente, o reino, quando você tiver uma ideia, é o contrário. Quando você tiver uma ideia de sucesso, de alegria, de bondade, com certeza alguma coisa na sua mente vai para as escrituras que você vai descobrir. Meu Deus, eu posso estar triste e ser alegre? É assim, o reino de Deus é completamente... Eu posso não ter nada e estar satisfeito, contente? Me sentir satisfeito com o que eu não tenho? Gente, é reino. E o reino é essa loucura toda. E aí, ele fala, Deus determina a nossa grandeza pela quantidade de pessoas que servimos, não pela quantidade de pessoas que nos servem. E aí, agora um desafio. Pensa aí 10 segundos sobre a sua vida. Quantas pessoas te servem, quantas pessoas você está servindo? Se na balança pesar mais a quantidade de pessoas que te servem, está errado. Você vai ter que aí, né, equilibrar essa balança, porque se um servir o outro, não vai ter desequilíbrio na balança. Nós estaremos servindo uns aos outros. E o reino não vai ter falta de nada. E aí ele fala, né, os discípulos debateram sobre quem merecia a posição de maior destaque. E 2000 anos depois, muitos líderes cristãos ainda fazem manobras em busca de posição e proeminência nas igrejas. Isso é certo ou errado? Isso acontece ou não acontece? Muito, né?
Quem nunca viu ninguém chateado porque achou que deveria receber um cargo, alguma coisa, e outro recebeu no lugar? Se conhece, não conta. Se conhece, não conta. Pode apontar. Né? Quem já achou, né, ou quem já fez coisas para ser visto? Para ficar, né, chamar atenção ali de alguma forma e talvez receber algo de maior destaque. Quer falar? Só está dizendo que viu. Se no mundo é assim, né, as pessoas tendem a copiar, a gente tende a copiar o que está no mundo. Então, né, na Marinha tem um ditado assim: quem não é visto, não é lembrado. Aí, dependendo do seu objetivo, aí você decide se quer ser lembrado ou não. Né? Então, aí aqui nesse penúltimo tópico, ele fala uma coisa incoerente. Por quê? Porque ele fala assim, ó: milhares de livros foram escritos sobre liderança, mas poucos sobre serviço. Todos querem liderar, mas ninguém quer servir. Por que é incoerente? Alguém entende que isso aqui está incoerente com o que ele está falando? Ele falou assim, ó: todos querem liderar, mas ninguém quer servir. O que está de errado nessa frase? Exatamente, porque liderança é serviço. E quando ele coloca que todos querem liderar e ninguém quer servir, o que ele está dizendo? Que servir, que servo é uma coisa e liderar é outra. Quando, na verdade, liderar é ser mais servo do que todos os outros. Então, botem aí, anotem aí. Querem liderar, botem aí. Liderar é serviço. Liderar é serviço. E no finalzinho ele fala: até mesmo os cristãos querem ser líderes servos, não apenas simples servos. Ser como Jesus é ser servo. Foi assim que ele chamou a si mesmo. E aí eu acho que o erro é justamente esse: não enxergar a liderança como um tipo de serviço, né? Se a gente for ocupar um lugar de liderança, se a gente não tiver isso em mente, a gente não vai cumprir o propósito da maneira de Deus, a gente vai fazer tudo errado. Porque o que vai acontecer? O eu vai prevalecer, o orgulho vai prevalecer. E aí você vê um monte de coisas, né, acontecendo no meio gospel, no meio das igrejas, que são completamente fora do padrão de Deus, fora do padrão de liderança de Deus. Porque se liderar é servir, e eu não quero servir, então não posso liderar. Se liderar é se doar mais, e eu quero ficar na minha zona de conforto, então não posso liderar. Porque você pode beber o cálice? Aí é a pergunta de Jesus: você quer sentar do meu ladinho, mas você pode beber o cálice? Você pode suportar todas as coisas que vêm com isso? É difícil, mas a gente tem um deslumbramento, porque às vezes a gente vê aqui no final do ano, em alguma ocasião, os líderes recebendo um presentinho e acha que, né, é sobre isso. Né? É sobre isso. E não é sobre isso, né, comparado ao que, né, o nível de entrega que a questão da liderança envolve. Então, a gente tem que pensar bem. Quanto mais maturidade, mais servo. E servo não é quantidade de trabalho, é a qualidade do coração. Porque você pode estar cheio de trabalho e ter o coração, não ter o coração de servo. Você pode estar super ocupado, prestando 1000 serviços e não ter o coração de servo.
E Jesus, ele veio para trazer outra agenda, outra situação. E eu acho que se as pessoas entendessem, né, teriam menos líderes, menos igrejas, menos pastores, porque a pessoa ia pensar 1000 vezes antes, né, de tomar uma responsabilidade dessa para si. Na verdade, ia ter que ser muita oração para alguém querer ser líder. Ia ter que orar muito, que a pessoa ia falar assim, não. Mas por a gente entender errado, a gente até briga, né? Eu quero, né? Eu quero ser o primeiro. Não quero não. Não queira não. Vamos lá. Adolescente não ler agora, né? Oi. Foi, tá certíssima. Tá chegando? Traz bolo para mim também. Glória a Deus. Muito bom. Tá novinha ainda. Quem me dera, meus 19 anos. Link 3. Lê esse pedacinho aqui da folha de trás. Embora conhecer Aí para no finalzinho aí, antes do tópico 1. Tá. Embora conhecer sua forma seja importante para servir a Deus, ter o coração de servo é ainda mais importante. Lembre-se, Deus o formou para servir, não para ser egoísta. Sem coração de servo, você será tentado a empregar mal sua forma, usando-a para vantagens pessoais. Você também será tentado a usá-la como desculpa, para se eximir de satisfazer algumas necessidades. Deus costuma testar nosso coração, pedindo-nos para servirmos em modalidades para as quais não fomos formados. Se você vir um homem caindo numa vala, Deus espera que você o ajude, não que diga, não tenho dom de misericórdia ou de assistência. Embora não seja adotado para uma tarefa em particular, você pode ser chamado a realizá-la. Se ninguém mais com o talento em questão estiver por perto, seu ministério principal deve ser exercício na esfera da sua forma, mas esse ministério secundário lhe será cobrado na hora e no lugar que se fizer necessário. Essa parte é muito legal, né? Porque ele fala assim, olha, você tem a forma, você tem um propósito, um chamado, mas tem situação que só vai ter você. E aí você fala assim, não, esse não é o meu chamado. Não tem isso, é você que está naquele lugar. Naquela ocasião, você não pode se esconder. Por quê? Porque nessas coisas simples e aparentemente pequenas, Deus está provando o nosso caráter. Porque uma coisa é você, né, tá escalado para o louvor, por exemplo. Você ensaia, você vem aqui e canta. Mas, de repente, você está na rua numa situação, né? A Daiane até contou uma experiência lá no GC, e ela falou assim, que ela sentou do lado de uma menina, né, no ônibus, e, de repente, aquela menina estava mal vestida, né? Estava assim, né, parecendo bem pobre. E aí a menina começou a cantar. E ela começou a cantar... E a Daiana ficou muito tocada ali. Aí, antes de descer, a Daiana falou assim, Deus continue te abençoando. Você, né, tem o dom, você está sendo muito usada por Deus. Aí, a menina olhou para ela e falou assim, Deus mandou eu louvar por causa de você. E aí, a pergunta né, eu lembrei desse exemplo que é muito interessante. Por quê? Você ensaiou, se programou para cantar aqui? Amém, você está cumprindo o seu propósito. Mas no caso dela, você está no ônibus. Aí Deus vai falar assim, olha, canta. E aí você fala assim, não, eu tenho chamado para cantar, mas eu não sou evangelista, então eu não vou cantar na rua. Então, mas tinha ela ali com dom e talvez ela nunca tenha feito isso. Mas era ela que Deus queria usar. E ela não poderia usar como desculpa, eu não sou evangelista, para não tocar o coração de alguém. Então, gente, se tem você numa situação específica e não tem mais ninguém qualificado, você é a melhor opção. Deus quer usar você.
Quem aqui já fez alguma coisa que nunca pensou em fazer, mas que teve que fazer porque a oportunidade estava ali, você e a oportunidade? Fala, amado. Paz do Senhor, irmãos. Estava no centro de recuperação lá em São Paulo e eu era monitor ali. E nunca pensei em cantar, louvar, não sei quando é em grupo assim, né? E lá naquele centro de recuperação, um dos jovens que estava ali internado, ele já era cristão. E para estar de conformidade com a palavra, com a igreja dele, comunhão, então ele decidiu com a sua esposa casar, mesmo internado ali. E o diretor do centro de recuperação abriu o espaço para que ele casasse ali dentro do centro de recuperação, que tinha uma capela lá onde te orava, onde tinha os cultos, né? E o músico não foi. E me chamaram para louvar na cerimônia de casamento. Ou eu vou ou eu não vou. Eu fui. Amém? Vocês estão juntos até hoje, eu não sei. Acredito que sim. Mas a minha parte eu fiz. Não tinha ninguém mesmo. Não, além de você. Entendeu? Então, mas para você ver, são situações que a gente não pensa em viver, mas imagina, estava precisando de um louvor, um lugar simples, uma cerimônia simples, e o irmão vai pedir, louva aí, só tem você. Aí você fala assim, não nasci para isso? Se tivesse alguém mais qualificado, você não vai disputar o lugar, porque você entende que o irmão tem um propósito, um chamado, e que ele é a pessoa qualificada para estar ali. Muito mais do que você, mas só tem você. Então, a gente não precisa, quem tem um coração de servo, não precisa, não vai usar isso como desculpa. Eu não tenho, esse dom. Ele vai verificar as oportunidades de servir e ele vai se colocar na brecha. Por quê? Uma coisa é uma frase que eu amo. Deus não precisa da gente para nada. E quando Ele nos chama para servir, é um privilégio nosso. Porque Ele pode, se você não quiser, com certeza Deus vai abençoar, de alguma forma. Aí. E quantas oportunidades a gente já perdeu também por falar, não, isso não é o meu dom? Várias, né? Teve uma experiência, eu estava saindo do trabalho, era uma sexta-feira, e estava passando ali pela Cinelândia, e aí eu vi um movimento na Cinelândia, e aí eu lembrei que um pastor amigo nosso lá da unidade, tinha comentado que o pessoal do Céu na Terra, do João Paulo, ia estar ali fazendo uma ministração e tal, e fazendo evangelismo. E aí eu estava passando ali e tal, e eu estava muito cansado, era uma sexta-feira, eu estava realmente muito cansado. Aí eu mandei mensagem para esse pastor, falando, que ele tinha feito um convite lá para o pessoal tá participando, e eu mandei para ele, falei, estou passando aqui e tal, se precisar de alguma coisa, mas eu estava passando, eu estava a caminho do metrô, eu só quis ser educado. Aí se precisar de alguma coisa, estou por aqui e tal, estou passando aqui e tal. Ele, cara, preciso de você. Vai lá no meio da praça e procura o PH, que era o menino lá que estava organizando. Aí tá bom, vou lá e tal. Cara, quando eu cheguei lá, aí estou vendo assim, fui bem para o meio mesmo, aí estou procurando para saber quem era o PH. Aí fui perguntando para a galerinha que estava ali, que parecia estar organizando, porque estava assim de jovem, apinhado de jovem. E aí eu perguntei, sabe quem é o PH? PH? Aí o pessoal, ele ali, ó. Aí eu fui no tal do PH, cheguei, oi PH, tudo bem? Sou Rafael, falei com o pastor aqui, ele falou para eu te procurar. Ele, cara, era você mesmo que a gente estava esperando, a gente precisa de alguém para ligar o som, para começar o evento, e, cara, é você mesmo, vamos lá. Aí eu vou ligar o som, e aí tá bom, eis-me aqui, aquela questão do eis-me aqui. E aí eu fui lá, eles tinham ligado o som num gerador, que era um gerador em outra potência, sei que queimou o som todo. Na hora que eles ligaram o som não estava funcionando, porque queimou. E aí eu falei, o som tá
tá queimado aqui e tal, e eles vendo se era problema no gerador e tal. E aí, eu falei, gente, como é que a gente vai ligar o som? E aí a gente estava assim, em cima de um palco que eles montaram, e aí eu vi um outro pastor amigo nosso, estava ali no meio, e aí eu chamei ele e falei, olha só, aconteceu isso, o som queimou, e a gente precisa aqui para começar. Ele, cara, vamos ali na igreja, aí eles têm uma igreja em Ipanema, aí ele, vamos ali na igreja que eu vou falar com o pastor de lá para poder ceder o som para a gente e trazer para cá. E que a gente saiu correndo, pegou um carro, e aí eu só mandei mensagem para a Priscila, falei, Priscila, eu estava indo para casa, mas estou aqui. Aí expliquei para ela mais ou menos e segui caminho. A gente foi para Ipanema, pegou o som, falou com o pastor lá que estava precisando do som, explicou toda a situação, ele emprestou o som, a gente levou o som para a praça, montamos o som, ligamos o som para fazer o evangelismo. Eu sei que alguns jovens foram lá, aqui a Ariana foi, depois outros jovens apareceram lá, e aí me viram lá, não entenderam nada, né? Me viram lá, eu estava lá em cima do palco lá, mexendo, tem até na foto deles lá, tem uma foto que eles tiram no final, eu estou lá no meio deles, como se eu fosse da equipe ali, né? E só que teve uma hora, tem até um registro de uma foto dessa, que eu estou assim, ajoelhado, e eu ali orando, e eu estava assim, Senhor, o que o Senhor está me mostrando? Quantos anos tem isso? Eu nem sei. Tem uns 3 anos, eu acho. E eu, ajoelhado ali, falando, Senhor, o que eu estou fazendo aqui, no centro do Rio, com esse evento, né, com esse evento evangelístico aqui, do nada, eu aqui no meio, participando disso, sabe? E eu vi ali essa questão, né, de, cara, tu disse, eis-me aqui, já era, Deus vai te colocar em cada situação, e eu tenho certeza que se eu não estivesse ali, com certeza Deus ia fazer com que outra pessoa fizesse o som, e inclusive ligasse o som e fizesse o som ficar melhor do que eu tive condição de fazer, mas o Senhor deu essa oportunidade ali, sem eu estar buscando, sabe? Só em eu estar disponível a servir, né? Então, é uma experiência bem interessante. E o legal, Raí aqui o Kaique, e o legal é que essas experiências nos marcam muito. Quando a gente faz uma coisa incomum, é uma coisa que marca muito. Por quê? Porque você sente que é realmente o poder de Deus na sua vida. A mão de Deus não tem qualificação. E você, por que Deus me colocou aqui nessa situação? Então, eu sei que provavelmente muita gente tem experiência para contar. E, em contrapartida, quando a gente não agarra as oportunidades, eu, pelo menos, as oportunidades que eu deixo passar, eu sinto muito mesmo, depois por muito tempo. Outro dia, né, acho que foi ano passado isso, eu lembro disso, toda vez que eu passo no lugar, né, lá no centro, eu lembro disso, e sabe quando você fica, meu Deus, se lamentando? Eu estava chovendo muito, estava passando de guarda-chuva, indo para a Central, imagina, a rua cheia, horário de pico, e tinha umas pessoas assim na Marquise, pessoas trabalhadores, né? E aí eu estava passando de guarda-chuva apressada, e eu escutei uma menina, só escutei, eu não virei, eu só escutei falando assim, me dá uma carona no seu guarda-chuva. Só que eu estava tão apressada, e eu passei, aí eu parei, eu pensei em voltar, mas aí eu prossegui. E aí eu fui para casa durante o trajeto todo pensando que eu perdi uma grande oportunidade, porque naquela carona de guarda-chuva, até a Central, a gente ia, né, ter muita oportunidade, exatamente. Então, nunca mais aconteceu isso, não sei quem era a pessoa, provavelmente a gente nunca mais vai se encontrar. Se Deus queria dar uma palavra para ela, com certeza usou outra pessoa, e eu perdi a oportunidade de estar contando essa experiência aqui. E muitos anos atrás, né, e é uma coisa também que me marcou muito, eu estava no trem, e de repente o irmão falou assim, você é crente, né, que ele tinha perguntado quem era crente no vagão, ele falou assim, está com oportunidade. Olha, minha alma saiu do corpo. Porque eu tive que levantar, e eu falei assim, foram 10 segundos de luta, eu falei assim, se eu sair desse trem e não falar, eu sei o que eu vou sentir depois. E aí eu levantei, segurei, nem alcanço nas coisas, né? Nem sei como é que foi aquele negócio. Mas eu sei que eu preguei. E quando eu cheguei em casa, não sei o que aconteceu na vida das pessoas que ouviram a mensagem, né? Porque Deus muitas vezes não mostra nada pra gente. Mas, mesmo que ninguém tenha recebido, aquilo me marcou de forma profunda. Por quê?
E eu sei que eu ia carregar isso pro resto da minha vida, porque na semana seguinte, quando eu entrei naquele vagão de culto, tinha acabado de sair a lei proibindo as ministrações no trem. Ou seja, seria uma oportunidade que nunca mais iria voltar. E é uma experiência que, assim, foi uma das maiores experiências que eu tive. Então, tem que se colocar na brecha. O servo, o que o servo faz? Ele olha onde tem necessidade e ele vai. Não importa se o trabalho parece menor, pouco, né, sem prestígio, mas ele vai e faz. Então, a gente tem que ter essa mentalidade. Juventude, às vezes a gente olha só para o nosso quadradinho, a gente tem que observar, né? Eu lembro que o café do início do mês foi do Wave. Aí eu cheguei, o Danielzão estava na cozinha, não era do Link 3, não estava com a minha cabeça no café. E aí estava o Danielzão, e aí eu entrei na cozinha, falei, tá fazendo café? Aí eu falei assim, não, vou te ajudar a cortar o pão. Aí chegou a Paty, aí chegaram depois, porque tinha muita gente escalada também no dia aqui, no louvor. E aí, eu não posso pensar assim, o café não é do Link 3, então eu vou passar reto. Não, você está vendo ali uma necessidade e você tem que se colocar na brecha. Por quê? Porque você nasceu para ser servo. E quem é servo não escolhe pessoas, momentos e situações para servir. Ele só serve. Pode falar, Caio. Foi o que marcou também bastante. Olha que isso aconteceu faz muitos anos atrás. Eu acho que eu tinha 13 anos. Estava na igreja, aí eu estava lá louvando. Aí tinha uma mulher que estava um pouco na outra cadeira lá. Aí veio muita coisa para falar para ela no meu coração. Sendo que eu falei, eu não vou levantar daqui, vou ficar aqui sentado, nem conheço a mulher. Aí depois, aí passou uns minutinhos assim, aí foi uma moça, levantou lá da frente e veio entregar umas coisas para ela. E a mulher estava prestes a desistir de tudo, sabe, abandonar. E tudo que ela falou para a mulher, tudo estava no meu coração para falar, sendo que eu não falei. Aí depois, a moça, achei que a moça ia lá para frente, a moça veio para mim, bateu na mão e falou, da mesma forma que eu te capacitei, eu posso capacitar outro no teu lugar. Cara, isso me marcou, tipo, muito. Aí desde então eu tento não fugir mais agora de falar as coisas para os outros. E é verdade. Sim. Pode falar. Ele vai levar um microfone aí para você. Exatamente isso, gente. A gente não é a última bolacha do pacote. Deus vai levantar outro para fazer aquilo que a gente não quer fazer. A paz do Senhor, amém? Amém. Eu estava com dor na barriga, muito forte. Eu estava naqueles dias, descendo muito, hemorragia. Parecia que não ia parar. Aí falei, meu Deus, me cura, não existe. Senhor, não aceito isso. Sujou tudo, sujou calcinha, sujou short, sujou tudo, sujou saia naqueles dias. Eu falei, Jesus, que é isso, Senhor? Que é isso? Me cura, Senhor, mas que é isso? Que é isso? Está descendo muito. Me socorre, Deus. Agora já foi embora. Já foi embora. A igreja crê que Deus ouve a oração sincera? Deus ouve e atende. Enquanto o Valdir está falando, abram a Bíblia de vocês aí em 1 Coríntios. Primeira Coríntios 12. Pai do Senhor de novo para a igreja. Outra situação. Tinha um aluno meu que ele estava fazendo aniversário, era novo convertido. Ele me deu um trabalho danado de pregar o evangelho para ele, que eu chegava em casa e chegava cansado. Então ele, novo convertido, cheio de amor no coração, fez aniversário. Ele falou, tio Valdir, né, eu falei lá com o meu pastor, lá minha igreja, né, a gente vai lá em Bangu, a gente tem um lugar ali em Bangu, ali em frente a um negócio da prefeitura, que fica um montão de morador de rua, de famílias mesmo que moram na rua, né, que eles dormem por ali, recebem alimento ali, porque outras entidades também levam ali alimento. Né, eu queria levar lá, vou fazer meu aniversário com eles lá, vou levar 50 quentinhas, né? Falei com o meu pastor, a igreja, eu queria que o senhor fosse lá para trazer uma palavra. Falei, tudo bem, eu vou sim. Aí me arrumei, tomei banho, fui embora no dia tal, no local tal, cheguei lá, só estava eu. Eu esperando a igreja chegar, né?
Daqui a pouco me chega ele no fusquinha, casa quentinha, e se cumprimentamos e tal. Eu falei, e aí, cadê a igreja? Cadê o teu pastor? Ele, pô, não vem ninguém não. Eu falei, não vem ninguém? Tu falou que ia vir à igreja, vir o que pedir louvor, um montão de coisa, né? Ele, pô, não vem ninguém não, né? É com o senhor, né? Eu falei, meu Deus, né? Aí me permiti mesmo. Falei, já estou aqui mesmo, seja feita a vontade do Senhor. E ali eu já chamei a atenção, e tinha um cotoquinho assim para os carros não subir na calçada, não, um troço redondo de cimento. Eu subi ali em cima, ali, tipo, fiquei mais na altura maior, já reuni geral, já chamei a atenção deles, aí todo mundo já chegou para perto, né? Eu falei o evento que ia ser, que era aniversário dele, né? E a irmã levou uma caixinha e botamos 2 louvores de lá, né? Aí eu já peguei ele para fazer a oração inicial, ele orou, né? Eu falei, tem mais quem que é crente? Ele, ninguém, tá minha família ali, mas ninguém é crente não. Eu falei, não, né? Vai todo mundo louvar. E chamei a outra lá, tu sabe cantar um louvor, sabe? Aí a outra cantou o louvor, né? E fiz a fila e começamos a distribuição de quentinha, né? Aí daqui a pouco, impressionante, as pessoas começaram a chegar que elas não queriam mais da quentinha, elas queriam oração. Pastor, 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 né? A gente quer oração. Eu falei, quem quer oração faz a fila aqui. Aí fez uma fila aqui, eu falei, faz 2 filas. Aí fez 2 filas, eu falei, vem aqui. Aí peguei ele pelo cangote assim, tu vai orar pro geral, só olha de ouro aberto para tu não ganhar uma mãozada aí. Né? E eles foram vindo, mas graças a Deus ninguém estribuchou, manifestou demônio, não fez nada não, mas fomos orando todo mundo. Ah, pastor, pastor. Aí as crianças queriam tirar foto, né? A gente pode tirar foto, né? Morador de rua com celular, não entendi nada, né? E fazendo foto, né? Mas a situação muito precária mesmo, pessoas com odor terrível, sem tomar banho, né? E eles vinham, né? Oração, e não queria mais quentinha não, né? Porque eles já recebem quentinha ali de outras entidades, outras igrejas também, né? Ele estava com sede de palavra. E enquanto eu estava ministrando ali em cima do, né, aquele toquinho assim de cimento, né? Eu via, tu olhava, né? A face deles, via que eles estavam com fome mesmo da palavra, né? E ali Deus me deu uma palavra, eu preguei, cachei ele um pouco no meu testemunho também, que eu fui também morador de rua, né? E foi uma benção, né? É tudo a gente decidir a se permitir que Deus nos use, né? Porque se a gente não é capacitado, Deus capacita na hora. Nosso Deus é de verdade, não é sobre nós, é sobre Ele. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Parei aonde na leitura? Não lembro. Não, mas quem vai ler agora? É o Wave? Lê aí 1 Coríntios 12, do 22 ao 25. Primeira Coríntios 12, 22 ao 25. O fato é que as partes do corpo que parecem ser as mais fracas são as mais necessárias, e aquelas que achamos menos horrorosas são as que tratamos com mais honra, e as partes que parecem ser feias recebem um cuidado especial, que as outras mais bonitas não precisam. Foi assim que Deus fez o corpo, dando mais honra às partes menos honrosas. Desse modo, não existe divisão no corpo, mas todas as suas partes têm o mesmo interesse, umas pelas outras. Essa passagem é muito, muito forte, né? Ele fala assim, ó, tem membros do corpo que parecem ser mais fracos, mas são necessários. E aqueles que a gente acha que merece menos honra, a esses devemos honrar muito mais. E aí ele fala, porque aqueles que já são honrados não precisam, mas aqueles, né, que têm necessidade disso, eles precisam ser honrados, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. E aí a grande questão é, a gente sempre quer se aproximar de pessoas que já têm uma certa honra. E aí aquelas pessoas que são, né, menos visíveis, vamos dizer assim, elas acabam ficando de lado, acabam ficando para trás. E eu tenho certeza que
no seu grupo tem gente assim, no seu grupo tem gente assim, no seu grupo tem gente assim. Pessoas que a gente olha e não dá tanta atenção porque a gente considera ser de menor honra. E por mais que a gente não verbalize, a nossa atitude revela. Porque a gente só quer bater papo com aquela pessoa que tem algo para oferecer. E aquela ali, ninguém nunca se aproxima, fica sempre no cantinho. Ah, porque aquela ali tem uma limitação. Porque aquela ali, né, eu acho que não tem nada para oferecer. Então, reino. Tem pessoas que são honradas o tempo inteiro. Mas quem do seu grupo, pensa aí, não fala não, só pensa. Pensa aí no seu grupo. Quem no seu grupo tem ficado de lado por ser considerado uma parte mais fraca? Que você deve dar mais atenção. Que você deve parar com essa pessoa. Que você deve ouvir. Que você deve dar crédito. Que você deve arrumar uma forma de que ela se sinta importante. Quem é essa pessoa? Fica aí o questionamento aí para vocês que se conhecem melhor. Aquela pessoa que muitas vezes a gente deixa de lado por ser, aquela pessoa ali mais quietinha, mais chatinha, mais, né, ela tem as limitações dela, ela não fala coisa que eu gosto de ouvir, interessante. E a gente vai, deixando, porque olha só, cada hora chega mais gente. Cada hora chega mais gente. Então tem gente que já chega chegando. Mas tem gente que precisa, né, de um cuidado maior. E essas pessoas a gente tem que dar muito mais honra. Mas a gente sabe que não é isso que acontece. A gente sabe que não é isso que acontece. Chega uma pessoa com uma limitação, chega uma pessoa com uma dificuldade de vida, com uma situação complicada de vida. Aí você pensa assim, cara, se eu me aproximar, vou ter que me envolver nesse problema. E aí, né, eu vou ter que me envolver com essa vida. E eu não quero ter esse trabalho. Só que, presta atenção, olha só o tamanho desse grupo de adolescentes que é o maior aqui. Não tem como, né, a Bruna, o Jonas, a Dayana, cada um individual, e olha que eles fazem um excelente trabalho. Mas não adianta eles terem essa mentalidade de cuidado, de estar sempre olhando para aqueles mais quietinhos, aqueles tentando dar oportunidade. Por quê? Porque esse é um trabalho de todos nós. Vocês têm que olhar uns para os outros e ver aquele que está ficando para trás e ver aquele que está ficando esquecido. Aquele que você nunca falou. É interessante, quando o pastor iniciou aqui, ele falou assim, você conhece o nome de todos os irmãos? Fala o nome com o irmão que você não conhece. E é verdade. Poxa, eu tô, né, sei lá, tô 2 anos aqui na igreja. Ter alguém aqui e eu nunca ter sequer falado com essa pessoa nenhuma vez em 2 anos, tem uma coisa muito errada com o meu evangelho. Que eu estou vindo aqui só para encontrar com a minha galerinha. E estou esquecendo que isso é uma família, é um corpo. Aí eu procuro aquela pessoa só para, né, quando eu quero alguma coisa dela. Mas eu não tenho interesse em ter um relacionamento. Isso não é reino. Isso não é corpo. Então, pega aquela pessoa que ninguém nunca fez uma surpresa de aniversário para ela e faça. Pega aquela pessoa que você nunca chamou para tomar um café com você, para ir no sorverão, e chame. Porque talvez você se surpreenda. Às vezes você acha que está dando alguma coisa para aquela pessoa, que Deus é maravilhoso, né? Às vezes você faz um bem para alguém achando que você está dando alguma coisa para ela. E quando você tira aquele tempo, você sabe que quem precisava daquele encontro era você. Quem precisava ouvir era você. Porque a gente é tão arrogante, né? Que a gente acha que a gente vai fazer um bem para aquela pessoa, que a gente vai fazer acontecer. E a gente chega ali e a gente ouve uma coisa, Deus falando conosco através daquela parte que a gente sempre considerou fraca. E é muito maravilhoso, né? Muito maravilhoso tomar um tapinha no ombro, né? Aí. E falar, olha, se liga, hein? Então, a gente precisa, né, pensar nessas questões que são questões de reino.
Não dá para uma pessoa cuidar de todo mundo. Nós temos que cuidar uns dos outros. Nós temos que nos amarmos. Tem uma palavra que também fala assim, ó, considerai os outros superiores a nós mesmos. Gente, que nível de evangelho é esse? Que tu olha para outra pessoa e fala, cara, ela é melhor do que eu. Aí arrebata, né? Que leva. Porque é difícil. Porque a gente sempre está olhando, né, para as pessoas como se a gente estivesse numa situação muito melhor. Então a gente tem que pensar nisso. Nunca, todas as pessoas que eu parei para conversar, seja pessoas mais tímidas, mais, seja lá o que for, eu nunca tive o meu tempo desperdiçado. Porque eu sempre saí com algo da parte de Deus. Então, na verdade, quem perde é a gente, quando a gente não desce do palco que a gente criou. Então, é um convite para que a gente seja servo. E aí, nesse pedacinho da lição, fala assim, ó, sua forma revela seu ministério. Você olha para a pessoa tem talento para aquilo, dom para aquilo, mas seu coração revelará sua maturidade. E aí é um pedacinho pequeno, ele fala assim, ó, não é necessário talento especial para depois de uma reunião coletar o lixo ou empilhar cadeiras. Qualquer um pode ser servo. Caráter é a única coisa necessária. É possível servir na igreja a vida inteira, sem jamais ter sido servo. Você deve ter coração de servo. E como saber que temos coração de servo? Precisa ter talento especial para recolher um lixo? Não, mas muitas vezes a gente vai para o café da comunhão, deu a hora da EBD, sobe. Porque a gente sempre acha que tem alguém menos importante que nós para fazer o trabalho de coletar o lixo. Então, espera aí, Lohane. Então, a gente precisa entender que as tias estão lá na cozinha. Aí você vai lá, larga o prato lá. Porque você acha que elas é que tem que lavar porque você vai tocar? Porque você vai pregar? Porque você vai ministrar? Não. Você vai lá e contribui, lavando seu prato, recolhendo seu lixo. Isso é caráter. Exatamente. Somos mendigos em busca do pão, mostrando para os outros aí onde tem esse pão. Então, isso é caráter, ninguém precisa mandar a gente fazer. O seu coração vai olhar e vai saber que ali existe uma necessidade. E mesmo que ninguém te mande, você vai se colocar na brecha. E você vai olhar, você vai fazer, você vai se colocar disponível. Agora, quem vai ler? É aqui os adolescentes, né? Os verdadeiros servos estão sempre à disposição para servir. Bia vai ler. Eles não preenchem tempos com atividades que possam limitar sua disponibilidade, querem estar prontos a servir imediatamente quando chamados. A exemplo do soldado que serve está sempre pronto para cumprir o seu dever, nenhum soldado ativa e se envolve nos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que se alistou. Se você serve apenas quando lhe é conveniente, então não é servo de verdade. O verdadeiro servo faz o que é necessário, mesmo quando lhe é inconveniente. Você está disponível para Deus? A qualquer momento Ele pode estragar os seus planos sem que você fique ressentido. Na condição do servo, você pode escolher lugar, momentos para servir. Ser servo significa desistir do direito de controlar a própria agenda e permitir que Deus a interrompa sempre que precisar. Se ao iniciar cada dia você lembrar que o servo de Deus as interrupções não lhe irão causar frustração, pois sua agenda será organizada conforme o que Deus planejar para a sua vida. Os servos veem interrupções como compromissos divinos para o ministério, e eles ficam felizes com a oportunidade de servir. Gente, isso aí faz total diferença, né? O que acontece quando a nossa agenda é interrompida? Quem fica com ranço? Quando você, de repente, planejou dormir até meio-dia
E aí, alguém está precisando da sua ajuda às 5 da manhã. É difícil, gente. É difícil, né? Eu lembro de uma experiência que eu tive com a Paula, com a vizinha. O Davi era recém-nascido e a vizinha teve um bebê quase na mesma época que eu. Então, o bebê dela também era recém-nascido. E aí, gente, só que o Davi é uma criança, sempre foi uma criança tranquila. E ele, o bebê da vizinha, berrava. Mas ele berrava, vocês não estão entendendo, mas ele chorava num nível que ele não parava nunca. Quando ele abria a boca, ele não parava. Eu não sei quanto. Então, eu tinha que fazer de tudo para ele não abrir a boca, porque quando ele começava, era infinita além. E eu escutava lá de casa, né, Davi dormindo e o bebê chorando, chorando, chorando. Aí, um dia a vizinha bateu lá em casa e ela falou que ela tinha que fazer uma coisa lá, importante, um trabalho, alguma coisa, e ela estava passando uma situação difícil e ela tinha o filho maior, né, e ela falou assim, não, você pode, eu tenho que sair amanhã muito cedo, eu estava de licença maternidade, né, ela tinha que sair às 5 da manhã. Aí ela falou assim, você pode ficar com o meu filho? Eu falei, claro, porque o menino já tinha 5 anos, né, comia sozinho e tal, não sei o quê. Aí ela me abraçou, aí eu não entendi né, aquela alegria toda. Ela me abraçou, chorou, ficou emocionada, me agradeceu infinitamente além. Aí ela falou assim, então... Aí quando eu estiver saindo, eu vou trazer a bolsa dele com a fralda. Era para ficar com o bebê. Eu pensei que era para ficar com um garoto grande, vai ficar com o bebê. E depois daquele choro, daquele abraço todo, como que eu ia dizer que não? E eu com recém-nascido em casa. Como que eu ia dizer que não para a mulher? Aí, Paula, bati na vizinha, socorro, né? Porque como que eu ia, né, ficar com as duas? Porque acontece, o filho dela não pegava mamadeira. Ele não pegava mamadeira, então ele não podia deixar. Eu era a pessoa perfeita para a ocasião. Por quê? Porque eu estava amamentando naquele momento. Então, naquele dia, eu teria que alimentar 2 crianças com o leite materno. E ela ficou muito emocionada. Por quê? Quem mais poderia fazer isso? E eu aceitei. Só que eu aceitei sem, na verdade, saber o que estava aceitando. Mas glória a Deus por isso. E aí eu tive que pedir socorro para a vizinha. Eu falei, Paula, pelo amor de Deus, como é que eu vou ficar com 2 crianças, Paula? Aí ela, você só inventa. Aí me deu vários totóis na minha cabeça, né? Como é que você vai? Eu falei, então, mas não tem como ficar com 2 crianças sozinho. E quando ele começa a chorar, ele não para. Eu falei, você vai ter que descer 5 horas da manhã. Né? E quem conhece a Paula de manhã sabe que, né, a manhã para ela é sagrada. Mas só tinha gente para aquela situação ali. Vai fazer o quê? Não tinha o que fazer, vai desamparar, né, a irmã, a mulher necessitada. E aí a gente passou aquele dia lá, uma provação, mas no final deu tudo certo, ninguém morreu, todo mundo foi alimentado, o nome de Deus foi glorificado. E o melhor de tudo, depois de tantas situações que a gente foi útil para a vida dela, ela se rendeu a Cristo. E se, né, a gente não tivesse sido disponível, ela ia interpretar um evangelho completamente equivocado, de pessoas arrumadinhas, bonitinhas, que só estão dispostas a vir para a igreja. Então, qualquer lugar, qualquer hora. Aí está falando aqui, a gente não fica inventando um monte de embaraço, não. Né? Foi alistado, comandante fala, vai, vai, general fala, vem, vem. A gente não tem mais vontade própria quando a gente entrega a vida para Jesus. Esquece agenda, esquece plano. Quando Deus falar, agora, muda a rota, vai para frente, vai para trás, canta no metrô, né, evangeliza o morador de rua, para dar tudo que você tem no bolso para aquela pessoa que você vai encontrar na esquina. E é isso, e são experiências que a gente só vai ter e são maravilhosas quando a gente realmente se disponibiliza. Link 3. Os verdadeiros servos estão atentos às necessidades. Quando vem uma necessidade, agarra a oportunidade de auxiliar, exatamente como a Bíblia nos ordena. Portanto,
enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Gálatas 6:10. Quando Deus põe alguém em situação de necessidade bem à sua frente, Ele está lhe dando a oportunidade de crescer como servo. Repare que Deus diz que as necessidades de sua família na igreja devem ter preferência, ou seja, não devem ser colocados no fim da lista de tarefas. Deixamos escapar muitas oportunidades para servir porque nos falta sensibilidade e espontaneidade. Grandes oportunidades para servir nunca duram muito. Elas passam rapidamente e às vezes uma única vez. Você provavelmente terá apenas uma chance de auxiliar aquela pessoa. Então, aproveite a oportunidade. Não diga ao seu próximo: vá e volte mais tarde. Amanhã eu terei algo para dar. Se você tem isso em suas mãos agora. Provérbios 3:28. John Wesley foi um extraordinário servo de Deus. Seu lema era: faça todo o bem que puder, por todos os meios que puder, de todas as maneiras que puder, em todos os lugares que puder, a toda hora que puder, a todas as pessoas que puder, enquanto você puder. Isso é grandeza. Você pode começar procurando pequenas tarefas que ninguém mais queira fazer. Faça-as como se fossem grandes trabalhos, pois Deus está observando. Galera do Clean aí. Os verdadeiros servos fazem o que podem com o que têm na mão. E aí essa frase do John Wesley, né, que foi lida agora: faça todo o bem que puder, por todos os meios que puder, de todas as maneiras que puder, em todos os lugares que puder, a toda hora que puder, a todas as pessoas que puder, enquanto você puder. Isso é grandeza. Servo não escolhe o quê, não escolhe como, não escolhe onde, não escolhe pessoas. Ele só se lança e serve a qualquer um que precisar. Agora o Wave, né? Os verdadeiros servos fazem o que podem com o que têm à mão. O servo não dá desculpa, não deixa para a última hora, nem espera circunstâncias melhores. Nunca diz um dia desses ou quando for a hora certa. Simplesmente faz o que precisa ser feito. A Bíblia diz: quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Deus espera que você faça o que puder com o que tem, onde quer que esteja. Um serviço imperfeito é sempre melhor que a melhor das intenções. Um dos motivos que impedem muitos cristãos de servir é que eles temem não ser bons o suficiente para servir. Acreditam na mentira de que servir a Deus é somente para celebridades. Algumas igrejas fomentaram esse mito ao tornar a excelência um ídolo, e isso afastou muita gente talentosa. Você já deve ter ouvido alguém dizer: se isso não pode ser feito com excelência, não faça. Bem, Jesus nunca disse isso. A verdade é que quase tudo que fazemos é feito de modo suficiente no início. É assim que aprendemos. Na igreja Saddleback, praticamos o princípio do suficientemente bom para usar e abençoar. Deus não precisa de nada perfeito. Preferimos envolver milhares de pessoas normais no ministério a manter uma igreja perfeita dirigida por uma elite diminuta. Isso aí acaba com todas as nossas desculpas, né? Então, suficientemente bom. Você que está aqui, você foi escolhido para fazer, e mesmo que alguém tenha colocado um padrão que você não acha que não está atingindo, você é o melhor para aquela tarefa do momento. E se você não agarrar essa oportunidade, né, como o Daniel falou maravilhosamente bem aqui na oração, né, deixar a vergonha, deixar o medo de ser julgado. Por que a gente tem medo de ser julgado? Por orgulho, porque a gente está mais preocupado
com o que as pessoas vão pensar de nós se a gente não executar da maneira que as pessoas querem que a gente execute, do que com o que Deus está direcionando você a fazer. Então, se é você que tem aqui na brecha, você é o melhor. E quanto mais você se lançar, se dedicar, você vai se aperfeiçoando. Agora, se a gente não entender que o reino é sobre Ele, sobre Cristo e não sobre nós, a gente sempre vai ficar parado no eu. Não, porque eu não consigo fazer isso dessa forma, porque eu não consigo. Agora, o que Deus quer fazer através de você? Essa é a pergunta. O que Deus quer fazer através de você? E não o que você consegue fazer. Um dia você está aqui dando uma oportunidade meio tímido, tremendo, mas amanhã você pode ser um grande pregador. E aí, como você vai saber? Se você não se lançar, se você não romper por medo de não ser suficientemente bom. Cadê Raí? Eu acho isso interessante, né? Na verdade, o que tem de valor nisso tudo, né? Claro, de tudo que foi dito, mas o que Deus faz em você quando você está fazendo alguma coisa que Ele te pediu. Essa é a grande questão, porque no final das contas, nós precisamos ser transformados. Né? Nós precisamos ser transformados à estatura de Cristo. Cristo, ele falou, né, nesse texto que a gente leu de Marcos 10, de sermos iguais a Ele, e Ele abriu mão de toda a sua glória. A gente conhece esses textos, que Ele abriu mão de toda a sua glória para servir, e a gente, de repente, a gente não para imaginar o quanto Cristo deixou, né? Não vê a grandeza das coisas que Cristo deixou. Cristo vivia em majestade, Ele era o próprio Deus. E Ele largou isso tudo para ser um de nós, né? E Ele veio para nos resgatar, para nos transformar à imagem e semelhança de Cristo, a imagem e semelhança de Deus. Então, quando nós somos chamados à obra, e isso é independente de cargo, de posição, de qualquer coisa, a todo momento se é chamado a um desafio. E esse desafio, no final das contas, ele é a sua transformação. A cada sim que você diz, ou a cada não que você diz, isso está te moldando, te transformando. E por isso que eu sempre digo para a juventude, cara, o segredo é você falar, eis-me aqui, Senhor. E aí o Senhor vai te moldando a cada... E às vezes você não fala, por que eu estou fazendo isso? Na verdade, você está sendo submisso à liderança e você está aprendendo a submissão. Está aprendendo a humilhação. E não porque o líder te humilha, porque aqui nós não temos isso, líderes que humilham. Mas você está aprendendo a servir. E quem ganha nisso tudo? Você que está sendo transformado. E talvez você se acha maior do que aquele serviço que de repente foi te pedido, ou até menor do que aquele serviço que foi pedido. Não sou capaz de pregar, ou eu poderia estar pregando, mas estou fazendo limpeza. E na verdade é o quê? É o seu caráter sendo moldado, o seu caráter em Cristo sendo transformado. Então pense sempre nisso, quando for, né, te pedido para fazer alguma coisa, ou quando surgiu a oportunidade de você fazer alguma coisa, faça com o sentimento correto daquilo, não por ganância, não por vanglória, ou não por ter medo, mas sim porque você entende que aquilo vai te moldar cada vez mais à estatura de Cristo. Amém? Amém. Adolescentes, leia o último tópico para a gente finalizar. Os verdadeiros servos fazem qualquer tarefa com igual dedicação. O que quer que façam, os servos devem fazê-lo de todo o coração. O tamanho da tarefa é irrelevante. A única questão é, ela precisa ser feita? Você jamais chegará a um estágio na vida em que será importante demais para ajudar nas tarefas simples e humildes. Deus jamais irá eximi-lo do trivial. É parte vital no currículo de seu caráter. A Bíblia diz,
Se você pensa ser muito importante para ajudar alguém necessitado, está, na verdade, enganando a você mesmo. Você é, na verdade, insignificante. Nossa. São nesses pequenos serviços que crescemos à semelhança de Cristo. Jesus se especializou em tarefas simples e humildes, que todos queriam evitar: lavar pés, ajudar crianças, preparar o café da manhã e servir os leprosos. Nada estava abaixo dele, pois ele veio para servir. Não foi apesar de sua grandeza que ele fez essas coisas, mas por causa dela. E ele espera que sigamos seu exemplo. Pequenas tarefas muitas vezes demonstram um grande coração. O coração de servo revela-se em pequenos atos, que outros nem pensam em realizar, como quando Paulo reuniu gravetos para acender uma fogueira, a fim de que todos se aquecessem, após um naufrágio. Ele estava tão exausto quanto qualquer outro, mas se dispôs a suprir aquela necessidade. Nenhuma tarefa está abaixo daquele que tem um coração de servo. Nenhuma tarefa está abaixo daquele que tem coração de servo. Nunca a gente vai chegar num patamar de não poder carregar uma cadeira, de não poder lavar um prato, de não poder servir os irmãos no café da comunhão, de não poder pegar numa vassoura, de recolher um lixo. Nunca. No dia que a gente achar que essas tarefas não são para nós, a gente já caiu e caiu feio, né? Então, que a gente possa não só ter atitudes humildes, mas o nosso coração verdadeiramente pedir um coração transformado de servo. E quando tiver que recolher alguma coisa, ajudar alguém que talvez, né, você acha que é menor do que você, que realmente seu coração esteja com a motivação correta. Que você olhe a necessidade e você não esconda o seu rosto. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele não esconde o rosto dos mínimos detalhes das necessidades das nossas vidas. E de igual modo, a gente precisa ser como Ele, né? Agir como Ele, estar atento. A gente tem como fazer tudo? Não, é por isso que a gente é um corpo. Talvez eu não esteja disponível naquele momento para aquela situação, para aquela pessoa, mas Deus vai enviar você. E você não precisa me ligar, né? Vamos dizer, acontece isso, né? Comigo não, ninguém me liga. Eu que perturbo todo mundo. Mas você não precisa, vou ligar para fulano ajudar. Não, talvez essa pessoa Deus colocou na sua vida que é para você trabalhar e ser trabalhado, né? Então, que o Senhor nos abençoe e que nos dê verdadeiramente o coração de servos. Nós precisamos ser transformados, né? Então, que o Senhor nos ajude, a gente já vai orar. Hein? Só um momentinho. Uma das coisas que eu sempre falo, né, com as lideranças e tudo mais, e com o Michel de Louvor. Olha, a câmera me seguindo. Vem, câmera, vem. É justamente a questão do amor, né? Não dá para ser servo sem amor. Por que eu estou falando isso? Porque a Bíblia fala, né, que não adianta a gente ter muitos dons, a gente ter o dom de línguas, a gente ter todos os dons, né, que seja possível, e a gente não tiver o amor. Porque aí a gente só vai ser uma pessoa barulhenta, uma pessoa muito motivada, uma pessoa que faz muitas coisas. Mas sem o ingrediente principal, que é o amor, o serviço, ele é só sobre nós e não sobre Deus. Então, assim, sempre que vocês forem fazer algo, entendam. Por quê? Qual é a motivação maior? Porque a Bíblia diz que o amor, ele une perfeitamente todas as coisas. Então, quando você serve, é nosso tempo, né? Sirva por amor. Por isso que esse é a nossa camisa ali, né? Justamente porque o amor, ele une todas as coisas. Então, quando você tem uma dificuldade na hora de servir alguém, porque servir pessoas é muito difícil. Porque pessoas são difíceis, né? A gente lida com pessoas diferentes, com opiniões diferentes, com jeitos diferentes. Mas quando você tem o amor, você se conecta àquela pessoa de forma que você não agride, de forma que você tem uma comunicação real com ela, você entende, você consegue ter compaixão, você consegue se colocar no lugar dela. Muitas pessoas, por exemplo, passam pela porta já revoltadas, já chegam, né, virados no samurai. Cara, se ele encontra ali, na recepção, alguém que tem amor,
cara, aquilo vai se conectar, ele vai entrar de forma diferente, o culto dele vai ser diferente. Mas quando você está ali na porta, você não veio dotado, você não veio vestido de amor naquele dia, certamente você vai se revoltar. Você vai chegar em casa ou vai mandar mensagem para o teu líder e falar assim, ó, não aguento mais, não quero saber, não aguento pessoas, não sabe? Por quê? Porque não tem o amor. O amor é mais importante que os dons, é mais importante que tudo que você vai fazer na igreja. Então, não esqueçam disso antes de servir. Entendam se vocês têm amor suficiente para isso. Senão, você vai machucar pessoas, você vai ferir pessoas. E a igreja já entra pessoas aqui muito feridas. Elas vêm por causa disso. A igreja está cheia de pessoas em processos de cura. Só que se você que vai servir não tem amor suficiente para lidar com pessoas doentes, você vai adoecer também. E daqui a pouco serão 3 pessoas doentes, e não uma só ou 2. Entendeu? Então, na hora de servir, na hora de colocar seus dons aqui na mesa, falar, pastor, eu quero fazer isso, mas eu não quero fazer aquilo. Pense, por que é que eu quero fazer isso ou aquilo? Porque, só porque você, eu não posso ficar sentado no banco, eu tenho que fazer alguma coisa. Quem foi que disse? É claro que o serviço, ele é a resposta de uma pessoa que, cara, o fruto do Espírito está ali, movendo. Então, é uma pessoa que cresceu, uma pessoa que entendeu, uma pessoa madura. Só que não faça isso só porque todo mundo está fazendo. Eu quero fazer alguma coisa. Vou ficar tirando foto. Aí chega aqui, aí alguém te põe 3 vezes no mês, tu fica revoltado. Mas eu queria assistir culto. Mas eu queria ir lá para Sorverão. Eu não queria ficar mais no culto wave. Aí começa um monte de chatice que estressa os líderes, porque você não tem amor pelo que está fazendo. Amor por Jesus e amor pelas pessoas. Porque quem está... O exemplo da mídia, né? Eu estava ali sentado, falei, cara, podia estar ali embaixo participando. Estou aqui pensando na postagem que a gente vai fazer e tal, não sei o que. Mas, cara, isso é amor. Por quê? As pessoas de casa, elas vão ver fotos e momentos do que aconteceu aqui. Isso é amor. Eu estou ali por amor. Eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Eu poderia estar cantando, que é o meu principal ministério. Mas eu estou ali por quê? Porque eu sei que pessoas não vieram ao culto hoje e tem pessoas que são muito focadas nas imagens, no que veem. E isso também transmite evangelho. Então, quando a gente pega aqui e tira foto de pessoas que leram a Bíblia, pessoas sorrindo na escola dominical, um momento de louvor, as pessoas ficam falando, nossa, deve ter sido legal essa escola dominical, a semana que vem eu vou. É assim que as coisas acontecem na internet. Então, assim, faça por amor. Se não for por amor, não faça. Se cure primeiro, se encha primeiro e depois decida servir. Sem amor, pastorzão, vem aqui, por favor. Sem amor, você está morto. Só isso. Sem amor, não adianta você fazer nada. Lá diz, pode entregar o corpo para ser queimado, para ser destruído, dar todos os seus bens, viver no mosteiro, no monte. Se não tem amor, servindo de nada, está só se cansando à toa. Juventude, se põe de pé, vou pedir para o pastor orar aqui por nós. Por quê, pastor? O pedido especial que eu comecei falando aqui no início para a juventude é que a gente já tem muito conteúdo, mas... A igreja, amém? Então já separa aí o seu envelope, a sua oferta. Vamos compartilhar aqui um trecho da palavra, bem rápido, bem objetivo. Nós temos aprendido a sermos servos, né? Então, a gente também serve ao Senhor com aquilo que o Senhor tem colocado à nossa mão. E o texto que eu queria compartilhar com vocês, e aí aproveita que você está numa escola, anota esses textos para que você possa cada vez mais aplicá-lo na sua vida. Está em Êxodo, capítulo 25. Êxodo, capítulo 25, verso 1 e verso 2, diz assim: O Senhor disse a Moisés... Então aqui são as palavras do Senhor. O Senhor disse a Moisés, o que temos aprendido o Senhor, Ele nos instrui. O Senhor, Ele determina a nós o que devemos fazer, como devemos agir. Então o Senhor, Ele disse a Moisés, e Ele falou o seguinte, diga, Moisés, aos filhos de Israel, que me tragam uma oferta de todo homem cujo coração o mover para isso. Dele vocês receberão a minha oferta. E aí o Senhor vem falando,
esta é a oferta que dele vocês receberão. Vocês receberão ouro, prata, bronze. E aí o Senhor vai dando uma lista de coisas aqui. Mas tem uma particularidade nesse texto que ele fala o seguinte, ó: de todo homem cujo coração o mover para isso. Ele falou para Moisés, fala para todo Israel, para trazerem oferta. E todos os homens que moverem o coração para ofertar. E é isso que temos falado e temos ensinado aqui. O nosso coração precisa se mover a ofertar. Embora o Senhor tenha dado a orientação para todo Israel, mas mesmo a partir da orientação do Senhor, cabe a mim e a você decidir no coração honrar. E aí ele fala, ó, de todo homem cujo coração o mover para isso. E dessas pessoas que o coração dele se mover para isso, você vai receber ouro, você vai receber prata, você vai receber linho, e ele vai dando ali toda a instrução. Essa instrução aqui o Senhor estava dando para a construção do tabernáculo, lugar onde o Senhor habitaria, o lugar do encontro, o lugar da presença do Senhor. Mas precisa que todo homem, que eu e você, movamos o nosso coração para isso. Aquilo que o Senhor já tem colocado no nosso coração. Quem iria ofertar ouro? Quem tinha ouro. Quem iria ofertar prata? Quem tinha prata. Quem iria ofertar linho fino? Quem tinha o linho. E todas as instruções, o tipo de oferta que ele fala aqui, ó, púrpura e carmesim, linho fino, pele de cabra. Quem ia ofertar pele de cabra? Quem tinha cabra. Quem tinha como ofertar cabra. E a gente vê no decorrer desse texto, quando o Senhor vai dando toda a instrução para Moisés e para o povo. A gente já compartilhou aqui no capítulo 35, quando Moisés fala para o povo, ele fala exatamente isso, ó. O Senhor me mandou dizer para vocês, ó, tragam ouro, tragam prata, e o Senhor Moisés está instruindo o povo. E aí no capítulo 36, então anota essa sequência aí, capítulo 25 em diante, capítulo 35, Moisés fala para o povo o que o povo tem que trazer. No capítulo 36, quando ele começa ali, através dos artesãos ali fazerem a obra, e chega um momento que eles falam assim, olha, está vindo mais do que o necessário. Agora, por que estava vindo mais do que o necessário? Porque o coração dos homens que tinham esses recursos, que o Senhor fez chegar na mão deles, se moveu para fazer. Então, se coloca de pé nesse lugar, no seu lugar, e vamos orar. Que você seja esse homem e essa mulher, que Deus tenha movido o seu coração. Que você possa sentir no seu coração, que aqui de uma forma simbólica, se Deus te fez chegar ouro, você tem condições de ofertar ouro. Se o Senhor te fez chegar só prata, que oferte prata, mas que você não deixe que o seu coração se mova para isso. A Bíblia fala sobre isso, dá conforme você recebeu do Senhor. Dá daquilo que tem. Tem outros textos no Novo Testamento que falam assim, ó, todos eles ofertaram daquilo que eles tinham. Então Deus não está pedindo nada além do que você já tem, daquilo que o Senhor já fez chegar na sua mão. Amém? Amém? Quantos estão alegres para ofertar ao Senhor nessa manhã? Estenda seu envelope, faça a sua oração em agradecimento ao Senhor. Que o seu coração continue sendo cheio do Espírito Santo, cheio do ímpeto para poder servir ao Senhor através das suas ofertas, do recurso que o Senhor tem feito chegar na sua mão. E ele vai chegar o tempo que poderemos dizer, olha, as ofertas estão além daquilo que a gente necessita. Por quê? Porque o coração de cada um de nós se moveu para isso. O coração de cada um de nós se moveu para movimentar o reino, para fazer o reino avançar sobre a terra. Então, Pai, em nome de Jesus, Senhor, nessa manhã, abençoa as ofertas dos seus filhos, Pai. Abençoa cada ofertante aqui, cada homem, cada mulher, cada servo teu aqui, Pai. Oh, Deus, que tem tido o coração movido a ofertar cada vez mais, Senhor. Oh, Deus, em nome de Jesus, que os recursos, Senhor, venham transbordar segundo a proporção daquilo que tem chegado à nossa mão, Pai. E te agradecemos porque Tu não tem deixado faltar nada. Pai, Tu tens feito, Senhor Deus, suprir todas as nossas necessidades, Pai. Por isso, toma cada pai aqui, cada mãe aqui, cada representante da sua família aqui, Pai. Oh, Deus, em nome de Jesus, continua com Teu Espírito Santo, Pai, suprindo as necessidades dos Teus filhos, aqueles que estão buscando emprego, aqueles que estão buscando trabalho, aqueles que estão buscando, Senhor Deus, recursos, Senhor, que
eles possam encontrar em Ti e que, além de tudo, possa ter em cada um de nós, Senhor, o contentamento daquilo que Tu tem feito chegar na nossa mão, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, que o nosso coração venha estar em paz nesse momento e que o nosso coração possa estar alegre nesse momento por poder ofertar, por poder colocar algo nesse envelope, Pai, ou reconhecendo, Senhor, todo o amor, Senhor Deus, e honrar ao Teu nome, Senhor, segundo aquilo que Tu tem feito chegar em nossas mãos. Deus, em nome de Jesus, Te agradecemos por isso. Amém e amém. Traga a sua oferta. Aleluia. Antes de a gente começar a louvar, Deus pôs no meu coração uma coisa essa semana que reflete muito o que foi dito hoje, basicamente desde o início da oração. E eu queria que você, de alguma forma, respondesse para você mesmo, ou até na verdade perguntasse para o seu irmão: por que você está aqui? Por que você veio aqui? Porque às vezes a gente vem aqui com tantas intenções, e hoje foi dito como servir, estar em verdade, buscar adoração a Deus, e às vezes a gente sai de casa e está no mecânico, sai de casa e só vem encontrar alguém, só vem falar com o nosso amigo, mas a verdade é que nós viemos aqui adorar o Senhor. E a Bíblia vai dizer em Romanos 11:36, se eu não me engano, que por Ele e para Ele são todas as coisas. Então, estamos aqui para adorar, estamos aqui para servir a Deus, e esse louvor vai dizer isso, e espero que Deus possa confirmar isso nos nossos corações. Se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui? Senhor, quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Aleluia. As palmas. Aleluia. Estamos aqui para adorar Ele. Então adore em espírito e em verdade. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar, os meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, porque eu estou aqui. Senhor, quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, porque eu estou aqui. Senhor, quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar, os meus lábios
podes declarar toda a minha adoração. Se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, te adorar. A igreja, se não for para te adorar, para que eu nasci. Glória a Ele. Porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, te adorar. Mais uma vez, se não for para te adorar, aleluia. Se não for para te servir, sim, eu quero te adorar, te adorar. Se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, porque eu estou aqui. Sim, eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Aleluia. Tá aí, irmão? Você acabou de cantar, estou aqui, Senhor. Tá mesmo? Deus pode provar? Ele é Deus, né? O pastor não vai fazer isso não. Mas Deus pode fazer isso. E geralmente acontece. Comigo acontece, quando eu vou pregar, Deus me bota em prova. Ou você ouve uma palavra, sai daqui, você vai ser testado. Pense nisso. Esteja pronto. Deixa Deus mover você. Então vamos finalizar aqui. Tem um pedido de oração aqui, passaram ali na porta. Tiago Couto. Quantos mais precisam de oração aqui nessa hora? Vamos orar para que Deus possa glorificar o seu nome. Onde ele está, Cláudio? Vem aqui. Ora pela igreja e por nós. Amém. Vamos orar então por Tiago Couto. Processo judicial. Então nós vamos falar com o maior dos advogados. Amém? Senhor Deus e Pai, no nome do Teu Filho Jesus, ó Deus, nesta manhã, Senhor, te agradecendo já por esta oportunidade, por cada filho Teu que passou por essas portas, Senhor. Nos achegamos a Ti em oração, ó Pai querido, Deus poderoso, porque o Senhor é o advogado, aquele, ó Deus eterno, santo e bendito, que conhece todas as causas, Senhor amado, Deus eterno, e é onde está, ó Pai querido, Deus eterno, a jurisprudência não da parte do homem, mas a que vem do céu, ó Pai, a Tua palavra. Nós te pedimos nesta manhã, ó Pai querido, Deus eterno, por Tiago Couto, ó Pai querido, Deus eterno, santo e soberano, que o Senhor entre, ó Pai querido, com providência neste processo, Senhor amado, Deus eterno, ó Pai querido, nesta fila processual, ó Pai querido, que porventura esteja, Senhor, que o Senhor venha tirar, ó Pai querido, Deus eterno, da posição que está e colocar em primeiro, ó meu Senhor amado, Deus eterno, advogando esta causa, ó Deus eterno, tomando a frente do homem, ó Pai querido, Deus santo e soberano, e ó Pai querido, ministrando no coração, ó Pai querido, Deus eterno, de todo jurado, ó Pai querido, Deus eterno, de todos que estão neste lugar, Senhor, entra em favor desta causa nesta manhã, ó Pai, e abençoa este Teu filho, ó meu Senhor, que eu não conheço, mas o Senhor conhece muito bem, e nesta manhã, Senhor, já te agradecendo também por este trabalho, por essa escola
escola bíblica, ó Pai querido Deus eterno, ao qual o Senhor, nesta manhã, o Senhor tem ministrado em nossos corações de um verdadeiro servo, ó Pai. Eis-nos aqui diante de Ti, ó Pai, como verdadeiro servo. Sonda o nosso coração e extrai de nós, ó Pai querido, aquilo que louva o Teu nome, aquilo que enriquece e exalta a Tua santa e bendita pessoa, que eu te peço nesta manhã, te agradecendo em nome de Jesus. Almoço abençoado aí, uma tarde abençoada. Aproveitando essas tardes, você está livre aí, porque eu sou de um tempo que acabava a escola dominical, eu fazia visita, depois ia embora almoçar e voltava para o evangelismo nos hospitais, ar livre. Depois corria para cá tomar banho e voltar para o culto. Aproveita essas tardes, a gente está aí de marmota. Vira para quem está ao seu lado assim, com graça, tá, irmão? Com graça. Fala assim para ela assim, que a vontade do Senhor seja feita na tua vida, meu. Alguém aqui que não queira que a vontade do Senhor seja feita na sua vida? Todos aqui querem, né? Amém ou não amém? Curve vossas cabeças, estenda as mãos, sai daqui na bênção, na vitória. Procure conhecer, tá? Os outros irmãos. Já noite fazer de novo. Pergunte o nome depois. A gente precisa ser uma família que se conhece. Senão a gente está pequeno. Mas a gente vai crescer muito mais, que eu sei que vai. Não é para a gente aparecer, não. É vontade de Deus. Tudo que é sadio cresce. Mas a gente não pode começar a crescer e a gente não conhecer mais o restante dos irmãos. A gente precisa citar. Ah, não, só o Link 3 conhece o Link 3, só o jovem. Não. O Link 3 vai conhecer os sonhos vão conhecer os adolescentes, as crianças, essa coisa é geral. Ninguém lá em casa, conheço todos os meus filhos, conheço meus irmãos. Você conhece seus irmãos, seus parentes estão longe? Eu estou em falha com a minha família. Chegou um pedido de oração aqui para meu irmão, estava fazendo aniversário, eu nem parabéns dei a ele. Mora aqui em Realengo. Estou mal demais, né? Mas tem gente que tem parente longe. Mas tu sabe o nome dos teus parentes, da tua? Você ora por eles? Tem gente na tua família que ainda não é salvo. Você ora por ele. No mínimo você ora, Senhor, salva. Porque tem gente que não ora nem, meu irmão. Você não ora nem pela tua família. O grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos que aguardam a volta de Jesus. Vamos dizer juntos? Aquela linda salva de palmas. Deus abençoe.